Vivemos uma época em que os véus do templo foram rasgados não pelo zelo dos iniciados, mas pela avidez dos mercadores. Os pactos que outrora se firmavam em silêncio diante do invisível, hoje são vendidos como contratos de mercado espiritual, produtos, serviços, experiências consumíveis embaladas em verniz místico. O que era a aliança sagrada, selada entre a alma e as potências eternas, transformou-se em fetiche de vitrine, espetáculo de redes sociais, mercadoria vazia nas mãos de falsos magos. A comercialização dos pactos é um dos sintomas mais graves da decadência espiritual do mundo moderno. Por trás da promessa de riqueza rápida, poder oculto, amores garantidos ou ascensão instantânea, esconde-se uma indústria de ilusões, um comércio de sombras. Oferece-se pactos com entidades das trevas como se fossem pacotes de assinatura. Escolha o seu demônio favorito, pague em 3 vezes no cartão e receba um PDF com instruções para conquistar o mundo. Trata-se de uma grotesca paródia da verdadeira magia. Um simulacro sem alma, uma prostituição ritualizada do que deveria ser secreto, terrível e sagrado. Esses pactos profanos são vendidos como se fossem transações comerciais, quando, na realidade, toda verdadeira aliança mágica exige um preço que não pode ser medido em moedas. Exige transformação da alma, renúncia, disciplina, iniciação. Exige que o ser morra para renascer, que passe pelo fogo, que enfrente seus próprios abismos. Mas no mercado esotérico atual, tudo é diluído, dilapidado, embalado e vendido. O que antes se transmitia de boca a ouvido, no silêncio dos círculos fechados, agora é divulgado em lives e cursos de fim de semana. É a transformação do mistério em produto, do arcano em entretenimento. A consequência desse teatro é dupla. Por um lado, há aqueles que acreditam na farsa e mergulham em processos espirituais desequilibrados, invocando forças que não compreendem, jurando pactos que não têm estrutura para manter e se tornando presas de entidades que alimentam sua ignorância. Por outro lado, há a banalização generalizada do ocultismo, que passa a ser visto como charlatanismo, engano e superstição, o que fortalece o materialismo e o ceticismo vulgar. Assim, os falsos pactos não apenas corrompem os que caem neles, mas envenenam a própria atmosfera espiritual da humanidade. Na perspectiva esotérica tradicional, o pacto, seja com uma divindade luminosa ou uma entidade abissal, é um ato extremo de comprometimento da alma. Não se trata de pedir algo em troca de um favor. Trata-se de vincular-se existencialmente a uma força, de estabelecer um canal real de energia e destino. A verdadeira magia do pacto exige pureza de intenção, conhecimento das consequências e a assinatura de um nome que não é meramente o nome civil, mas o nome interior, o nome sagrado da alma. A tradição cabalística nos adverte: não jures pelo nome se não pretendes cumprir até o fim, pois aquele que jura em vão atrai sobre si a ira do mundo superior. E o Zohar nos recorda que os falsos pactos são como cordas podres, parecem firmes, mas ao menor peso se rompem, levando quem neles confiou ao abismo. Além disso, muitos desses pactos comerciais com entidades infernais nada mais são do que criações psicológicas manipuladas por arquétipos instintivos e inconscientes. O mago que se vincula a tais forças não está na maioria das vezes lidando com um espírito real, mas com projeções de sua própria sombra que se empoderam com sua crença e se voltam contra ele ao menor sinal de fraqueza. Como dizia Agripa, as potências infernais se alimentam do medo e da ignorância dos homens. Mas o que move essa indústria? O mesmo motor que move o mundo profano. O desejo imediato, a recusa ao esforço espiritual, a busca por atalhos. O pacto verdadeiro, como o caminho iniciático, exige tempo, sacrifício e depuração. Já o pacto comercial oferece resultados instantâneos, como se o espírito fosse um balcão de trocas, e as forças cósmicas estivessem à disposição de quem paga mais. É o triunfo do ego consumista sobre a alma iniciática, da aparência sobre a essência, da ilusão sobre o rito.
A profanação dos pactos é, portanto, mais do que um erro. É uma tragédia espiritual coletiva. Ela anuncia o fim das alianças verdadeiras, o desaparecimento dos templos invisíveis, o silenciamento dos mestres autênticos. Quando tudo é vendido, nada tem valor. E quando os nomes dos arcanjos são pronunciados em rituais vazios, eles se calam. Quando os selos são traçados, sem entendimento, tornam-se portais para o caos. Quando os pactos são comercializados, o mundo espiritual recua. E os homens ficam à mercê de suas próprias ilusões. Contra essa farsa, é preciso restaurar o sentido sagrado do juramento, da palavra empenhada, do laço entre mundos. O pacto não pode ser vendido. Ele deve ser vivido. Deve surgir da necessidade profunda da alma, da vocação interior, da escuta silenciosa de um chamado que vem do alto ou das profundezas. E, uma vez firmado, deve ser cumprido com honra, sob pena de se romper não apenas um acordo, mas o próprio eixo do ser. Porque, ao fim, como nos ensina a tradição, o que é profanado aqui embaixo ecoa como ruína no alto. E os deuses, sejam eles de luz ou trevas, não se deixam zombar.